Você sabe como evolui o sistema de movimento do bebê? Principalmente pela óptica do sistema neuromiofacial? Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre isso. Eu sou Léo Sete, fisioterapeuta osteopata, e vou conduzi-los por essa aula através do sistema de movimento do bebê, pela óptica neuromiofacial, o sistema neural, a fáscia e os músculos, como isso evolui dentro do princípio da ontogênese pós-nascimento. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Vídeos de altíssimo nível toda semana para você. O objetivo do canal é te proporcionar uma experiência sensacional com alto embasamento científico. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. Após nascimento, todos os sistemas do bebê estão se desenvolvendo. O bebê nasce pronto, porém, tudo vai maturar, porque o desenvolvimento depende da interação do bebê com o ambiente. E agora, pós-nascimento, ele sai do ambiente intrauterino e vem para esse mundo externo. Ele sai de um ambiente cheio de líquido, onde ele não precisa de vencer a gravidade, e entra no ambiente onde ele tem ação gravitacional o tempo todo. E isso faz com que o bebê desenvolva um sistema antigravitacional para ele vencer esse movimento, além de vários outros sistemas. O cérebro do bebê está vivendo várias experiências e formando as redes cerebrais. Isso tudo está acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo. E o que vai acontecendo no início, o bebê nasce sem nenhum controle de tônus postural e nem cervical, e muito menos habilidades de membros superiores e membros inferiores, habilidades do ponto de vista consciente. Mas o bebê movimenta. Esse movimento ocorre muito através de testes de reflexos que já ocorrem na fase intrauterina. Reflexos medulares, de tronco encefálico e até um princípio de uso do córtex somatosensorial. E naquele primeiro momento, o que o bebê tem que ter é uma grande variação de movimento. Um bebê novinho, próximo aí, no final do primeiro mês, ele já apresenta uma grande variação de movimentos, junto com reflexos como o moro, RTCA e etc. À medida que o córtex vai maturando e esse bebê vai lapidando essas áreas corticais, esses reflexos vão sendo inibidos. O bebê passa, por exemplo, a ter mais controle sobre a cervical. Esse controle é alcançado nos 3 primeiros meses. Junto com isso, já ao final do 3º mês, o bebê já quer olhar algum barulho, alguma coisa que desperta a atenção dele, ele olha conscientemente e logo depois, já com esse desenvolvimento, nas próximas semanas e meses, ele já começa também a abrir a mãozinha e conscientemente ele vai inibindo o reflexo de preensão palmar, ele vai inibindo moro e os outros reflexos a nível do tronco encefálico, principalmente pelo desenvolvimento do seu córtex somatosensorial e o córtex motor. Então o desenvolvimento do córtex é fundamental para a inibição dos reflexos. E isso vem também, ele vai adquirindo também um tônus postural, ele fica cada vez mais firme contra a ação da gravidade. Esse tônus postural, que muitos aprendem na faculdade, que a postura é controlada pelos músculos profundos, e realmente a musculatura profunda, ela tem uma presença maior de fuso muscular, inclusive, para gerar o tônus antigravitacional. Porém, a musculatura profunda ela chega a controlar cerca de 30% da postura ativa. 70% dessa postura ela é promovida por um tecido passivo, conectivo, que não é o músculo, mas sim o tecido conjuntivo que envolve os músculos. O perimísio, endomísio, epimísio e a fáscia profunda. Essa camada, esse tecido facial, ele vai se desenvolver muito no bebê também, concomitantemente ao músculo e ao desenvolvimento do cérebro. E como ocorre isso? A fáscia, ela tem um tônus de repouso, uma tensegridade, é como se fosse uma teia de aranha completamente esticada. E isso promove o bebê interação de todo o corpo do bebê. É um sistema extremamente inteligente que poupa o sistema neural de ficar entrando o tempo todo no movimento e poupa o sistema muscular.
que essa pré-tensão de repouso ajuda a sustentar a postura antigravitacional juntamente com o músculo e poupa o músculo dele ficar entrando o tempo todo. E isso vai desenvolvendo muito nos primeiros momentos pós-nascimento, ali nos primeiros meses pós-nascimento. Algo que é muito importante para o bebê desenvolver, principalmente o tônus da cabeça e o desenvolvimento de cintura pélvica e escapular, é a postura do tummy time. O bebê de bruço, ele começa a usar o apoio e a liberar o tronco, e os extensores fazem um papel fundamental no controle postural e também no controle de movimento. Além disso, essa postura onde o bebê começa a fazer o gatinho, começa a liberar o peito, depois começa a liberar o joelhinho, é fundamental para desenvolver a cintura pélvica e escapular, que vai dar sustentação junto com o tronco para que os movimentos de extremidades ocorram, os movimentos de membro superior e membro inferior. Então essa postura de barriguinha para baixo é fundamental, conhecida como tummy time, para que o bebê desenvolva essas estratégias, além de controle de tronco, que é muito desenvolvida nessa posição. Para um bebê desenvolver, é essencial que ele não fique muito em bebê conforto, em colo. É lógico que os pais têm que pegar, acariciar e dar o colinho, sempre muito bem-vindo. Mas grande parte do dia, o bebê tem que ficar no tapetinho, para ele desenvolver habilidades motoras e desenvolver concomitantemente o sistema facial, o sistema muscular e o sistema de controle cerebral. Para vocês terem uma ideia, o sistema nervoso autônomo, que é tão importante também, ele é que controla o fuso muscular, o tônus miofacial de repouso. E ele também vai ser maturado pós-nascimento, justamente com as interações desse bebê com o meio, com o mundo. E a lateralidade, se o bebê vai ser destro ou canhoto, isso não se desenvolve nos primeiros meses de vida. A lateralidade, ela vem depois de um ano e meio. Então, se você está observando um bebê e ele tem uma preferência de usar mais um ladinho e uma perninha, atenção, porque esse bebê ele pode ter algum outro problema associado, por exemplo, uma torcicolo muscular congênita, uma disfunção cervical ou um bloqueio, né, de outro nível ali, a nível até de raiz nervosa, de lesão de plexo braquial, né, pós-nascimento. Então isso tudo é importante. Não existe nos primeiros meses de vida uma preferência de um lado em relação ao outro. E isso também não deve existir na posição de dormir. Uma vez que a posição que ele dorme, ele tem que variar a cabecinha, justamente para o crânio crescer e desenvolver de forma mais igual, evitando, por exemplo, as assimetrias cranianas. Então, atenção a isso. A lateralidade, no primeiro ano de vida, ela ainda não demonstra. A gente não vai saber se ele vai ser destro ou canhoto. Preferências até esse período podem indicar alguma alteração relevante e que possivelmente ela pode ser tratada, estimulada com fisioterapia, TO, osteopatia e pode ser corrigida. Então, a mensagem que fica é que o sistema neuromiofacial, então, sistema neural, muscular e facial, ele se desenvolve muito e junto, desde o nascimento. Estimular o bebê a ter cada vez movimentos mais elaborados é fundamental. Estimular o bebê a esticar o bracinho, movimentar a perninha para alcançar um objeto, isso é fundamental para a integração desses três sistemas que são fundamentais para o controle de postura, controle de movimento e, inclusive, desenvolvimento de outras áreas cerebrais, como, por exemplo, as áreas emocionais e as áreas de habilidades sociais. Essas duas áreas, essas redes cerebrais, elas se desenvolvem muito pelo estímulo do movimento. E aí, gostou dessa aula? Clique aqui no sininho para que o YouTube possa te avisar, porque toda semana conteúdos de altíssima qualidade para você de forma completamente gratuita aqui no canal. Até a próxima, um grande abraço.